Você sabe que na minha trajetória profissional, vou falar isso para dar o gancho na pergunta para você. Sim. Por um bom tempo, eu fui representante comercial de Legal. empresas, né? Uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu sentia que eu poderia fazer mais. Eu sempre fui, por exemplo, representante na cidade de São Paulo. Às vezes eu incluía o ABC. E eu sabia que eu podia entregar mais, eu me dava bem com aquilo, sabe? Não gostava 100%. Falei, caramba, mas como eu me dou bem, tenho facilidade para isso e tal. E eu fui criando expectativa de que eu poderia subir de cargo, deixar de ser representante para pegar um gerenciamento, fazer um trabalho Sim. mais nacional. E até que um dia que eu decidi, falei, eu vou fazer isso, eu vou começar a sair da condição de representante e eu vou me preparar para ser um gerente da empresa, gerenciar a equipe, pessoas e tal, né? Eu gosto muito da palavra gerenciar, fazer acontecer, né? E até que eu comecei a fazer isso realmente, e a empresa que eu trabalhava percebeu e eu avisei também. Eu estou nesse caminho, né? E apareceu uma oportunidade e eles falaram assim, nós vamos fazer um teste com você. Vai em tal estado para você fazer lá um trabalho para a gente. Falei, pô, legal, vamos sim. Me preparei, fui e tal. Esse negócio de viajar de avião, né? Eu adoro avião, sou apaixonado por hotel, sou apaixonado por aeroporto, né? Não sei porque tem uma magia que eu adoro estar naquele ambiente. Só que eu preciso ler um livro. Para eu entrar dentro do avião, eu preciso pegar um livro, ler e imaginar que nada vai acontecer. Eu tenho esse tique, né? Então, eu sempre ia na livraria do aeroporto para pegar um livro, só qual livro eu ia ler aquele dia. Eu sentei num banco em frente a uma livraria assim, né? Falando, e agora, eu vou ler ou não vou ler? Né? Como que funciona isso e tal? E eu nunca esqueço disso, Renata. Eu olhei para a livraria, eu não comprei esse livro, tá? Tinha um senhor, já assim, uma certa idade na capa, mas o título era assim, e agora? Virei chefe. Sabe? Aquilo entrou como um gatilho, uma facada. Eu falei, caramba, eu quero, mas e na hora do vamos ver mesmo? O cara puxar a cadeira e falar, senta aqui, né? Então, eu queria fazer essa pergunta para você, né? Você está preparada, assim, para ser vereadora, por exemplo, né? Você fala assim agora, virei vereadora, como que você vai fazer? Então, vou falar um pouquinho do meu histórico, né? Quem não me conhece, às vezes está ouvindo pela primeira vez, né? Meu nome é Renata Rocha, eu tenho 50 anos de idade, sou formada em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos. Depois eu fiz 2 pós-graduações. Então, a minha história nada mais é do que a história igual de qualquer outro cidadão. A gente vai construindo uma vivência, uma experiência. O meu primeiro projeto que eu fiz foi um projeto social que se chamava Materno, dentro de uma entidade filantrópica aqui de São Bernardo do Campo. Eu fiz ele em 2001, nós escrevemos esse projeto, ele pertence a essa entidade e eu dei o nome dele de Materno. Esse projeto ele durou até 2016, onde nós profissionalizamos 3.500 gestantes aqui de São Bernardo do Campo. Logo em várias seguida, profissões? Profissionalizou? Nós profissionalizamos, são gestantes muito carentes, que algumas passavam até fome e necessidade. Então, elas vinham gestantes para o projeto, ficavam com a gente 4 meses, aprendiam uma profissão mínima, básica, como bordado, que legal isso. crochê, tear de prego, coisas assim, com as professoras voluntárias. E esse ganha-pão é que elas conseguiam comprar depois as fraldas, as roupinhas do bebê, não passavam fome. Então, eu tenho vários relatos de meninas que falam, Renata, eu não passei fome porque eu vendia todos os meus paninhos de prato e com isso eu conseguia. Né? E tem vários relatos. Então, foram muitos anos nesse projeto como voluntária. Eu trabalhava no consultório e trabalhava lá. Já existia, então? Não existia. Eu escrevi o projeto, ele foi auditado pela Fundação Salvador Arena e ele foi patrocinado por ano. Depois, ele foi autossustentável por essa própria entidade aqui de São Bernardo do Campo. E ele existe até hoje. Eu só parei de ir lá depois, em 2017, quando eu deixei de poder ir de semana, porque eu passei a ser uma funcionária pública. Sim. E aí eu não poderia sair porque eu estava em horário de trabalho. Que legal. Então, enquanto isso, eu estava lá. E o projeto de Asas eu desenvolvi dentro de um bairro muito conhecido aqui também, de São Bernardo do Campo, que é um projeto que profissionalizava mulheres. Eu acho que a gente dando uma força para essas mulheres, o empoderamento delas, não acredito no feminismo, não sou contra isso, mas eu acho que todo mundo tem o mesmo direito. Porém, a gente percebe que na periferia, nas regiões mais carentes de São Bernardo, há uma necessidade de você dar
subsídios para que essa mulher possa crescer profissionalmente, né? Porque ela vem de uma outra cultura que às vezes a oprime, ou ela não tem capacidade, ou descobre que tem, né? Ela pode descobrir que tem, mesmo depois que ela tem o filho dela, ter aquilo como profissão, dar uma sequência naquilo. Aí, voltando à sua pergunta, esses projetos, eles já me deram um feeling um pouco de gestão. Então, eu não acho que... Eu nunca sonhei em ser chefe, eu não tenho isso dentro de mim. Isso não faz parte de mim. Isso foi um processo natural que aconteceu. Então, quando aconteceu, foi muito natural para mim, porque eu já era gestora de senhorinhas de 70, 80 anos dentro de um projeto onde tinha 40 voluntários. E ali era gerido como se fosse um meio corporativo. Tinha reunião com as senhorinhas, tinha reunião com as gestantes, tinha o dia de entregar a cesta básica, o dia disso. Bom, aí esse pulo, logo depois eu comecei a me envolver, sempre fui muito... envolvida com tudo, fui presidente do Rotary Rude Ramos. Que legal. Fui por um tempo. Depois eu entrei como conselheira do Estado de São Paulo da Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Aí fiz parte da diretoria como conselheira e tenho o maior orgulho dessa... Renata, existe uma coisa, né, que a gente volta e meia escuta as pessoas falarem assim, que é tempo de estrada, é hora de voo. Né? Tempo de estrada e horas de voo. Né? Então, hoje em dia, principalmente com a internet, tem muita gente aí que aprende um negocinho, ele já quer para a internet, quer ensinar. Quando você vai ver o tempo de voo que esse cara tem, a hora, tempo de tela, o cara não tem tudo isso. Eu acho que isso é a tal da capacitação que a gente está falando. Olha, para ensinar, você tem que ter um tempo de estrada aí, para você assumir um cargo, uma responsabilidade de liderança, você tem que ter um tempo de estrada. Ser assistente, galgar, ser uma gestora, entendo. Né? E você tem, né? Você já passou por algumas experiências, acabou de citar algumas delas aqui. Mas ajudou, né? Viu? Isso que eu ia falar. Quando o Orlando ele falou para mim, ele me fez o convite e o meu currículo batia com o que precisava, que eu sou fisioterapeuta, ele mesmo falou, para que você quer tanto ser vereadora, você precisa entender da gestão pública. E eu realmente não entendia quando eu entrei. Eu entendia... Mas ele coordenar citou pessoas. O seu currículo, né? Ele viu o seu currículo, viu sua capacitação. Mas né? eu aprendi foi no dia a dia e hoje eu considero que eu sei muito mais. Eu praticamente não sabia nada sobre SUS, sobre gestão pública, sobre segurança pública, sobre a área social, né? Sobre a cultura, como você diz, voltada para o segmento... não seja privado, mas o meio público é totalmente diferente. É muito diferente. As leis são diferentes, as maneiras de conseguir as coisas são diferentes, né? Tudo tem uma burocracia. Então, e você tem essa experiência, você tem a sua carreira particular, você foi convidada para fazer uma gestão pública, né? Que trouxe aí esse agregado de informação, você se conheceu um outro mundo. Eu acho que isso foi passando na sua cabeça uma certa ideia de habilitação. Estou habilitada para isso, né? Ou você pegou gosto pela coisa. Né? E você agora, nós estamos falando aqui de uma pré-candidatura, né? Você está com essa intenção ainda, está com a casa arrumada, mas nós estamos no momento de uma pré-candidatura, né? Nessa decisão toda, nesse envolto todo, o que você mais atribui, assim, que você fala, eu vou me candidatar? Porque sai da gestão para você pensar, mesmo como vereadora, de forma macro, uma outra responsabilidade. O que você mais atribui a isso, Renata? Quando você estava fazendo a pergunta, eu não sei porque veio na minha cabeça isso, talvez não tenha a ver, mas eu acho que tem a ver com o que você está falando. Eu nunca tive sonho de ser vereadora, é interessante isso, eu nunca tive, porque meus sonhos sempre foram outros. E uma grande parte dos meus sonhos eu já realizei, que era ser mãe, a outra que era ser uma pessoa melhor, cada vez mais humilde, com mais... pé no chão, né? Não me achar demais. Essas coisas eu aprendi com a vida, com a luta, com o sofrimento, que eu tenho 50 anos de idade. Mas quando você me faz essa pergunta, eu vejo que essa transformação, ela foi para mim um propósito. Não é uma coisa, meu Deus, é muita coisa. Não é isso. É um propósito de ir lá, fazer o pouco que eu posso, mas o melhor que eu puder dentro da minha capacidade, da minha possibilidade, eu vou fazer o máximo. Mas eu gosto de prestar esse serviço de justiça e de bem de alguma coisa que eu faço e a pessoa vira para mim, pô, Renata, eu gostei desse projeto que você fez. Ajudou não sei quantas mil crianças, como foi o caso da implantação do serviço de fisioterapia aquática,
que é o primeiro serviço do Brasil de fisioterapia aquática para crianças com deficiência física. Caramba, do Brasil. Não existe no Brasil totalmente SUS esse serviço, ele existe em parceria com público-privada, mas totalmente SUS, patrocinado pelo SUS, completamente SUS, não existia. Então, eu vejo esse propósito de fazer mais alguma coisa. Mas, Renata, olha que legal você ter falado disso, que Sim. minha próxima pergunta para você, e principalmente você tendo esse viés na medicina, me veio isso à cabeça também, Sim. preparando uma pauta para você, eu queria te perguntar, você acredita, não sei se a palavra acreditar é o mais ideal, mas para a gente criar uma lógica, em dom ou aptidão? Sabe? Tá. Veja bem, porque eu queria saber o que mais te motivou, né, nessa vida pública, né, através se é um dom, se é uma aptidão, você foi Sim. descobrindo isso, o que mais te motivou a surgir aí, né, nessa relação da vida pública, né? Se você tem uma sensação de chamado, né, se você foi acontecendo naturalmente, foi construindo aquela coisa toda e você deixou Tá. aquilo fluir, devido ao que você viu com a entrega do serviço público, sabe? Eu queria entender um pouquinho mais isso de você. Então, quando você falou até da qualificação, eu pensei nessa coisa da aptidão, né? A aptidão, qualquer pessoa pode ficar apta a fazer. Vou dar um exemplo clássico dos meus pacientes que perdem um acidente na Anchieta, fica cego. Será que ele fica inapto? Ele nunca mais vai conseguir fazer nada? Não, pode ter apto, né? Então, a aptidão a gente consegue treinar e fazer. Porém, para mim, eu acredito muito em dom. Eu sempre acho que uma pessoa nasceu com um dom. Ela tem um dom, mas ela pode ser apta a fazer outra coisa. Não, eu acho que a pessoa que tem um dom, ela só agrega sendo apta. É mesmo? Porque o dom, eu acredito que ele nasce. Eu posso forçar a barra para ser uma líder. Eu posso me treinar, fazer aqueles cursos, ir lá fazer isso, fazer aquilo. Eu vou conseguir? Vou, mas nunca vou conseguir igual aquele que nasce com o dom. Que legal. Quem nasce... Eu tenho isso, mais tá? o dom do que a aptidão. Eu acho, porque, por exemplo, o meu dom de ser acupunturista, ele supera todas as minhas capacitações que eu fiz, porque eu atendo meu paciente com muito mais amor do que aquela pessoa que só tem aptidão. Renata, vamos lá. Eu acho legal, por ser principalmente, eu sei que já falou um pouquinho, mas nessa pré-candidatura, nessa sua exposição um pouco maior, principalmente nas mídias agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Renata. Quem é a Renata, qual que é a sua origem e qual é a sua ligação com São Bernardo do Campo? Sim. Então, como eu disse, né, eu acho que ao longo dessa história que eu contei, eu acho que a parte dos projetos acabou me deixando um pouco mais conhecida, né? Eu sou mineira, mas logo depois que eu casei, eu já vim morar para cá em 2001. Em 2002, eu já estava nos projetos sociais dentro de São Bernardo. Caramba. Então, hoje... eu acabo conhecendo até mais que meu marido, né? As ruas de São Bernardo, tudo que tem aqui. São muitos anos também de consultório, 25 anos como acupunturista. Um beijo, que eu sei que tem pacientes meus assistindo hoje. Tô louco para fazer isso. É muito bom. E esses pacientes que foram um falando pro outro. Então, eu já conquistei uma certa fama, né, nessa parte de acupuntura, que hoje... para quem não conhece, é uma técnica milenária e muito importante no tratamento de todas as doenças. E aí eu fui ampliando, né, o conhecimento. Eu acho que eu sempre gostei muito de participar de partidos políticos e fiz parte de vários partidos. Aí fui definindo os meus ideais e procurando aquilo que fosse melhor para mim, né, que cada pessoa tem que escolher o que é melhor para ela. E dentro disso eu fui chegando nesse caminho da política, que é um caminho complicado, é um caminho difícil, né, de ser abordado até em podcasts. Sim. Eu acho que é muito mais fácil se a gente for falar sobre saúde, chamar um médico, alguma coisa assim, porque a política, a pessoa já dá um passo para trás, ela já não, esse assunto não é um assunto que eu quero conversar, porque ele é pouco debatido, ele é pouco falado no Brasil entre as famílias. É mais fácil você entrar numa família conversando na hora do jantar. Hoje ainda fala, mas fala mais sobre o governo federal, né? Sim, sobre a presidência. Mas é muito difícil você ver alguém debatendo. E aí, o que você acha? Qual foi a votação do vereador na quarta-feira passada? Exatamente isso. Lá, você foi? Queria não? Tanto que chegasse nesse nível, viu? Né? Ia mudar muito. Tudo isso que você está falando, desse contexto, a gente na nossa vida, se a gente sempre escutou falar, eu acho que até o ano 2000, um pouquinho mais para frente, que não podia ou não era correto
misturar o pessoal do profissional, né? Você estava lá numa empresa, no corporativo, olha, não é pessoal esse negócio aí e tal. E depois de um tempo, acho que dos anos 2000 para cá, mudou um pouquinho essa chave e ficou muito mais claro, mais nítido que mistura, sim, o pessoal com o profissional. Você não é duas pessoas, né? Se você me ofender no trabalho, você está me ofendendo a pessoa. E se a gente tem uma diferença, eu tenho que te demitir, eu tenho que te promover, você tem que ser adulto o suficiente para resolver as coisas com a regra do jogo, com a necessidade da empresa, essas coisas. Você acha que é assim? Dá para misturar o pessoal do profissional, principalmente sendo política, Renata? Pois é, essa gestão que eu fiz aí desde 2017 de 140 pessoas não é fácil, tá? Então, assim, você aprende muito nisso. Quando eu entrei, eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem que separar, é meu ponto de vista. Mas eu não consigo. Tá? Então, assim, me ensina a fórmula, porque eu não sei fazer isso. Eu tento todos os dias, eu saio de casa e falo, Renata, hoje você vai ser imparcial, completamente fria, você vai separar a pessoa Renata da pessoa gestora e você vai chegar num funcionário que vier falar alguma coisa para você, o colaborador, e você vai ser completamente gestora. Não dá. Não tem. E chega de sexta-feira à tarde, não me peça nada, porque eu tô nervosa, já vou falar não. Exatamente. Segunda-feira de manhã... Ainda mais com a exposição que tem na mídia hoje. Você está indignado, você quer mostrar alguma coisa que você fez, você já põe a cara ali para bater. Então, assim, eu acho que não tem. E o vereador é o que menos tem. É o que menos consegue separar. Porque vem gente chorando, vem gente... Se eu mostrar meu telefone para vocês, é absurdo, assim, eu não dou conta de responder. Mas eu respondo todos, nem que for de madrugada. Eu não deixo nenhuma pessoa sem resposta. Isso é muito legal. Mas eu acho que não dá para separar o pessoal, porque ele envolve você se colocar no lugar do outro. Então, se você separa muito, como que você vai ter a compaixão ou como você vai se colocar no lugar daquela pessoa que está precisando de você? Não dá, não consigo imaginar. Mas eu acho que o melhor gestor seria esse que separasse, mas eu não... Você tem essa visão de estar sempre bem eu acho acompanhado que de uma boa os equipe? bons técnicos, né? Eu uso alguns exemplos na política como técnicos políticos, né? Eles são ótimos. Então, o político, como um prefeito, que ele se cerca de pessoas assim, tá, beleza. Porém, essa pessoa tem que amar demais a cidade. Ela tem que se jogar muito a favor dessa pessoa que chamou ela. É isso. Porque não adianta nada eu colocar o cara mais inteligente, o craque número 1, se na hora que vai jogar todo o time junto, ele não está completamente de coração junto. E sendo né? político, dá para pensar assim? Sim. O exemplo maior é o Orlando. O Orlando é a pessoa que mais se coloca no lugar do outro. Apesar de todo mundo ver ele nas lives e tudo, ver como ele é passional. Você vê que ele fala ou é com raiva ou com amor. Ou com... Então, quando ele vai fazer um projeto, por exemplo, a educação, que aqui em São Bernardo eu falo que é um destaque, a gente já ganhou o prêmio, né? A educação é fora de série, né? A gente tem, desde a alimentação das crianças, que é exemplo no nosso país, ganhou premiação recentemente, até as escolas, né? Como você parece que você está numa escola de primeiro mundo mesmo. Então, quando ele se coloca no lugar dessas pessoas, ele vai nas escolas, o olho dele brilha, ele chega a quase chorar. Então, você vê que aquilo não é uma mentira, não tem nenhuma câmera perto. Ele nem estava vendo que eu estava olhando, que eu estava reparando. Então, eu me espelho muito em pessoas assim. Eu não tenho o perfil de puxar saco de ninguém, mas eu sou muito realista quando eu falo. Eu aprendi muito com o Orlando Morando a ser a pessoa que eu sou hoje em dia. Eu acho muito legal. De tudo que você está falando, minhas perguntas estão casando aqui, estou me sentindo até à vontade com isso, né? Eu vejo hoje, Renata, uma coisa que eu gostaria muito de ver sua opinião de verdade. Eu vejo a política mudando muito, né? Bem ou mal, as pessoas estão falando um pouco mais de política, né? Deixamos de ser um pouco país do futebol, da religião, e a gente está se envolvendo na política. Isso que você falou hoje me chamou muita atenção, de ir mais para o detalhe. A gente está indo muito para o macro, mas a gente, se acompanhar um vereador, acompanhar um deputado, eu acho que pode dar um resultado mais interessante, principalmente na conclusão de raciocínio, de pensamento, como as coisas, né? É muito bacana. Só que a gente tem uma nova geração de pessoinhas vindo aí, principalmente com esse acesso à tecnologia, e eu percebo que a gente tem a mesma idade, sabe? Que eles têm interesses diferentes,
né? Não é melhor nem pior, mas eles têm interesses diferentes e conduções diferentes. Eu não vejo, por exemplo, uma garotada de hoje interessada num carro, por exemplo. Eles têm diversas maneiras aí de conduzir. E às vezes, Renato, eu trago um pouco isso para a política. O nosso histórico político, particularmente, eu não acho muito legal. Eu acredito que é um processo. A gente tem que passar por aquilo, às vezes dói mais, às vezes dói menos, mas é um processo. Você gostaria que fosse mais rápido, né? Que não precisava ter aquele acidente no meio do caminho para a gente resolver determinados assuntos. Mas eu tenho um receio que essa geração pode se desinteressar pelo político. Sabe? Já tá, né? Eu não quero voto. Eles fazem assim, tá? Eu não voto não, desculpa, eu não quero o título. Sim. Eu não vou tirar meu título. Se eu tirar é por obrigação, por questão de passaporte, que já não é uma coisa legal, né? E eu tenho um pouco dessa preocupação. Então, assim, o que você acha dessa se reinventar, né? Você trazer esse acesso às pessoas e ser político na política realmente, né? De verdade. Porque essa política de antes, ela pode estar chata, estar cansativa, porque eu tentei, eu dei chance, eu entrei no processo, mas sabe de uma coisa? Agora eu não quero mais. Você quer ser político? Tá bom, mas eu não vou votar, eu não quero nem saber o que você está fazendo. Isso pode ser um tanto quanto perigoso. Sim. Né? O que você acha que o político deve fazer para continuar atraindo essa nova geração aí? Eu acho que você falou, tudo que você falou, você tem completar. É isso. Acontece isso com os jovens. Não todos, tem bastante gente engajada, mas eu acho que está vindo uma nova leva aí, né? Que já está fazendo essa política, que está chamando a atenção de alguns, de alguma forma. Eu vejo em alguns políticos mais jovens que já... Eu, por exemplo, tenho uma pegada mais técnica, acho que é meu jeito de ser, não adianta querer mudar. Então, você vê hoje que os jovens, eles já estão seguindo alguns políticos que têm um perfil e uma pegada mais leve, mais... É uma maneira de falar diferente, né? Eu ainda estou naquele meio termo, mas não adianta a gente fingir que a gente é uma coisa que a gente não é, então. Eu não vou fingir, eu sou isso. Quem gostar de mim, sou técnica, sou assim, eu vou aplicar a gestão de fato, né, se eu for vereadora. Mas eu acho que está vindo uma nova levada. E aí vai atrair esses jovens para gostar de novo da política. Porque quem não gostava, até os pais já estavam tão decepcionados, que é igual quando a gente não leva o filho na nossa religião também. A gente vai exigir dele que ele vai na igreja, não sei aonde a gente queira que ele vá, se nós também não vamos. Então, se eu nunca fui numa... Se você perguntar na rua, olha, você já foi na Câmara de Vereadores no dia de votação, a pessoa fala, que dia que é? Eu duvido, eu gostaria... Pode fazer qualquer enquete aí, que é muito difícil. Mas vão ter os que vão saber. Sim. São raros? São. A gente está buscando levar mais palestras na escola. Eu, recentemente, tive no colégio... Fui convidada por um colégio conhecido aqui de São Bernardo para fazer participar de uma palestra onde a gente falou das mulheres, no Dia das Mulheres, mas principalmente do histórico das mulheres na política. E o quanto a gente conquistou em outras áreas também. Então, lá tinha também uma corredora que é muito famosa, uma influencer lá. Eu, mais outra engenheira, né, da Mercedes, que é um cargo de alta chefia lá, mostrando que a mulher tem a capacidade, mas nós somos ainda, de alguma forma, ainda um destaque quando a gente aparece em alguma coisa, né? E nos cargos muito, 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 muito altos ainda tem uma certa restrição. Mas eu acho que o jovem ele vem mudando isso, ele vem percebendo as mulheres, mas eles ainda continuam afastados, porque os pais também têm essa decepção, né? A política, ela é muito decepcionante. Mas veja bem, Renata, os nossos pais, eles tinham um porquê. Não, vamos defender, olha o partido, porque precisa melhorar a nossa sociedade. A gente não pode colocar qualquer um lá na política. A gente não entendia muito o processo entre vereador, deputado, senador, até o Supremo, né? A influência de tudo isso. Hoje a gente tem mais claro isso. Sim. O problema é ficar resolvendo o problema de político. Entendeu? Então, eu me desinteresso. Falei, cara, meu pai lutou a vida inteira por você, eu não vou lutar. Ou você faz o que tem que fazer, ou um software de programa de computador vai resolver isso por você. É só uma gestão. Né? Então, você tem que ter esse básico, dom. É um trabalho, né? Você falou, o meu coração pediu para fazer isso, eu estou fazendo uma ação social. Porque se você ficar ali, pegar o meu voto, e depois você
administrar problema, eu não sei se eu vou votar mais. Eu não quero, eu me afasto. Legal, me fala uma coisa. A gente ainda tem essa sensação de que às vezes meu voto é em vão. Tá certo que eu deveria, eu como cidadão, falar de mim para não ser injusto com ninguém. Se envolver mais, perguntar mais, cobrar mais, estar mais próximo, principalmente de vocês que vão ali, põem o dedo na ferida mesmo, sabe? Então eu acho que nesse processão todo, o voto é o mais importante, né? Só que Sim. às vezes a gente se sente desamparado, né? Na hora do vamos ver aí tudo mais. Como você pretende ter essa ligação com a sociedade, assim? Como que você tem uma ideia, um plano de realmente estar junto com a sociedade? Você quer usar suas mídias? Você vai ser acessível? Você vai fazer encontros? Né? Como que é a sua ligação com as pessoas? O mais acessível é o vereador, né? O prefeito é bem complicado, a agenda dele é um pouco mais difícil, mas o vereador é o elo de ligação. Então, eu acho que o vereador, ele... Principalmente praticamente por isso, ele tem a obrigação, né? E não é só na região que ele foi mais votado, não. Eu acho que é São Bernardo inteiro. Mas eu acho que também eu não estou à disposição 24 horas só porque eu sou vereadora, eu não tenho vida, não é isso. Eu acho que tem que ter, sim, uma regra, um planejamento. E, principalmente, eu gostaria muito que os meus eleitores, os que realmente, né, futuramente, que agora eu estou em pré-campanha, mas os que vão, né, pensar em votar na gente lá, depois quando começar a eleição, que eles interagissem um pouco mais, participassem. Isso que é legal, isso que eu estou perguntando, não é como um todo. Porque a gente tem online, né, as votações, mas praticamente não tem... tem que estimular mais isso daí, né? É uma ideia de plebiscito, as pessoas mostrarem o que realmente estão mais sentindo a necessidade. Porque ficar indo na casa de todo mundo é difícil. Bater Hoje você tem né? essas ferramentas, a gente poderia ter até a votação de plebiscitos online aí, pelo site, alguma coisa assim. Uma boa ideia. Mas o que você falou eu achei muito interessante, no sentido, olha, eu não consigo dar conta de tudo, eu tenho meus limites, tem minha vida e tal. Mas você vai apresentar um plano, você vai apresentar as suas ideias. Nessa apresentação daquilo que você acha que é possível realizar, é esse canal de comunicação com as pessoas que eu queria saber como você pretende fazer. Sem criar mentiras, né? Porque não adianta nada. Eu vejo muito vereador com propostas, ideias que não tem a menor chance de A gente vê muita utopia, né? na política. Às vezes isso aqui que eu estou te falando pode ser Eu vou aumentar o número de escola, mas não é tua função. Você não tem função disso. Mas aí a população, ela é ludibriada por isso. Então é fácil você fazer isso. Se você quiser voto, dá para você dar aquela ludibriar. Mas eu acho que se você for o mais realista possível, nem todo mundo entende isso, até que ponto um vereador pode fazer ou não. Então, por isso que eu acho que chegar a informação através dessas lives, podcast, falar, gente, vereador pode fazer isso, tá bom? Isso aí não pode, não. Então, eu prefiro fazer isso falar a realidade. E, às vezes, você tem que fazer algumas coisas... É uma forma de gestão, né? Olha, minha proposta é isso daqui. Eu estou explicando para vocês qual é o processo, que momento que tal, o que já foi realizado ou não, o que dá para acrescentar, né? Legal. Espero que você consiga. Obrigada. E vamos lá. O que você mais gosta na política, o que mais te deixa indignada? O que eu mais gosto na política são os projetos... que visam o atendimento da população na área de saúde, principalmente educação. E o que me deixa indignada é a politicagem mesmo. É quando eu vejo, por exemplo, que nem eu fiz teve um pedido de uns idosos para fazer um determinado... não vou nem falar o que é, mas no bairro, né? E aí eu fui lá, briguei, fiz. Veio um vereador e falou que fez. Que ele fez, né? Só isso que você ele chama não de fez. politicagem. Eu acho isso feio, né? Ontem mesmo uma amiga minha me ligou e falou, Renata, rasgaram um currículo seu que estava numa mesa. Eu não faria isso nunca. Eu colocaria o meu e o da pessoa. É problema seu escolher. Então, assim, é a falta de respeito, educação. E a politicagem é quando você vê que é mentira e a população está sendo enganada. Muita gente chega para mim e fala assim, Renata, tal vereador falou para mim que ele conseguiu a cadeira de rodas para mim. Eu falo, amigo, não conseguiu. Não tem fila. Você foi aonde? Fui na UBS, então você conseguiu corretamente. Ia sair no tempo exatamente que saiu. Mas ele falou para mim que foi ele. Não foi. Eu tô te dizendo que não foi. Pode ser em qualquer outro lugar, mas desse daí que eu conheço o projeto, não foi. Você acha que a política é assim no mundo ou o Brasil é um país especial? Eu acho que é assim, não é na política, não. É tudo. Né? E na religião, nas empresas. Tem gente corrupta e tem gente meia
malandra em todo lugar. Eu não acho que é só na política. Muito pelo contrário, eu acho que a política tem muita gente boa. Eu conheço gente excelente na política, que eu até me emociono de ver a pessoa fazendo as coisas. Mas é que aparece mais, né? Porque o meio público é aquela coisa, eu pago o seu salário, então você tem que trabalhar para mim. Não é bem assim, né? Eu não preciso ser humilhada desse ponto. Eu estou aqui para prestar serviço. Legal. Né? Sensacional, Renata. Adorei muito, né, essa linha de você. raciocínio que você está trazendo aqui para a gente, né? Abriu muito a cabeça. Você está, de certa forma, já, mesmo que pré-candidato, ainda já expondo a sua pessoa, como você como você pensa, sendo o mais natural possível, né? A gente até falou aqui na mistura entre profissional, pessoal e ser político. Graças a você que me fez perguntas fáceis. Muito bom. Perguntas inteligentes, mas não tão... Olha, eu agradeço. Eu até falei com o pessoal aqui, vamos conversar com um político, ele está no meio do mandato dele, a gente trata mais em tom de cobrança, porque você fez o que você não fez, tal, mas vocês estão numa pré-candidatura, não seria legal da minha parte, seria elegante da minha parte trabalhar em tom de cobrança. E agora todos são iguais, né? É uma apresentação. Muito bom. Tá? Então eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade aí e que você falasse aí para os nossos ouvintes. A gente está criando um público aqui, né? As pessoas que vão ver esse programa depois, o que eles podem esperar de você de verdade aí, caso você resolva realmente se candidatar e ganhar essa eleição, né? O que as pessoas podem esperar de você aí? Olha, Fernando, o que pode esperar é o comprometimento. Eu sempre fui uma pessoa muito comprometida com o que eu falo, muito justa, muito... É só isso. Muito não também, porque eu não sou tão perfeita, né? Mas eu sou comprometida. Eu acho que se vocês quiserem alguém que possa realizar aquilo que fala, é muito difícil eu falar uma coisa e não fazer, né? Eu gosto muito de executar, ver os bons resultados, partir para uma próxima. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já cheguei a fazer tantas atividades que teve dia que eu parei e falei, meu Deus, pera, eu nasci multifunção, será que eu sou desse jeito? Meu Biônica, cérebro é assim, né? Mas eu sou desse jeito. Quem me conhece sabe que eu consigo cozinhar, atender o telefone, digitar no computador e resolver um problema. Olha, essa é a capacidade feminina. Essa é a capacidade feminina. Não tem mais o que provar. Vocês são muito capazes, muito. Eu acho que para ganhar mais espaço, igual você fala, poxa, tem que ter mais espaço, não seria por cota ou por representatividade. Não. É porque vocês são muito capazes, muito capazes. Então se apresentem mais, mostrem mais, porque isso já está convencido, isso já é uma realidade, entendeu? Então veja um pouco disso daí, tá bom? E a gente sempre no final aqui, né? A gente está já terminando aqui o nosso bate-papo, a gente faz uma pergunta em tom de brincadeira, até uma alusão ao nome aqui do nosso programa, né? E eu queria saber isso de você, qual que é o seu lado demente da vida? Né? Nossa, qual é o meu lado demente? Eu acho que eu tenho uma mania de acreditar no invisível. É mesmo? O que significa isso? Aquilo que ninguém vê, que eu tenho absoluta certeza que existe. Fé? Não sei. Por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa, eu já acho que está naquele plano já.